Diga aí, galerinha. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a tia vai revisar o assunto dos problemas renais, certo? Mas primeiro, e depois a tia vai passar uma atividade para vocês responderem. Vamos fazer uma oraçãozinha para falar com o Papai do Céu? Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus amiguinhos, dos animais, da natureza e de tudo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom. Protegei a minha família e abençoai a cada pessoa que vive neste mundo. Amém. Então vamos para mais uma aula de ciências. Tia vai revisar o assunto, certo? Problemas renais. Abram aí o livro de vocês na página 192. Olha, gente. Problemas renais. O que são os problemas renais? Para iniciar o estudo deste assunto, observe a imagem a seguir. Olha, vocês estão vendo aqui o quê? Aqui é uma tomografia mostrando um rim humano. Olha, uma tomografia que está mostrando um rim humano. O nosso rim, né? A estrutura circulada na imagem é um cálculo renal. Aqui, olha, gente, aqui é um cálculo renal. Esse daqui, olha, é um cálculo renal. O que você sabe sobre esse assunto? Eu sei que vocês já sabem alguma coisa, porque a tia já conversou com vocês, já explicou, já ensinou, mas vamos outra vez, certo? Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Olha, o nosso rim ele pode apresentar problemas que vêm a prejudicar o funcionamento dele. Os cálculos renais, também conhecidos como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Então, o ser humano, nós humanos, nós pessoas, podemos criar cálculos renais. Esses cálculos, eles são formados pela união de sais minerais, de comida que nós comemos, porque os nossos rins, eles vão filtrando o sangue, né? Nós já sabemos disso. Então, pode formar cálculos, pedras nos rins. Também os sais que nós comemos. Também, quando não tomamos água. Vamos para frente para te explicar mais, certo? Pode se alojar qualquer parte do sistema urinário. Esses cálculos podem se deslocar, se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Então, eles são formados nos rins, mas eles podem se sair dos rins e se alojar em qualquer canal urinário, certo? Veja o que pode acontecer. A pessoa com cálculos renais pode apresentar dor, febre, vômitos, sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos uréteres e pela uretra. Para vocês verem, então se o cálculo renal ele sair do rim e ele bloquear o uréteres ou a uretra, a gente pode sentir muita dor. Geralmente as pessoas que têm cálculos renais, elas sentem muita dor, elas sentem febre, têm ânsia de vômito, até tem vômitos mesmo. Por quê? Porque a dor é intensa, certo? Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgias. Veja, o que é que acontece? Quando o cálculo ele é muito grande, ele não pode, ou seja, quando ele é um pouco grande ou ele não tem como passar pelo canal da urina para ser eliminado pela urina, ele passa a fazer um tratamento específico, né? O que é esse tratamento específico?
geralmente é feito cirurgias. Por quê? O cálculo dentro de uma pessoa, ele é um tipo de coisa estranha. É uma pedra, um cálculo renal se torna uma pedra, né? Uma coisa estranha, uma coisa que não faz bem. E o que não faz bem tem que ser eliminado do organismo, do nosso corpo. Então, se o cálculo renal ele é grande e ele não é eliminado, temos que fazer uma cirurgia, o ser humano, certo? Aqui, vejam aqui essa outra parte. O que é que vocês estão vendo aqui? Talvez para vocês isso seja assim, nunca viram, né? Mas vocês vão ver um processo, aqui é um processo de hemodiálise, uma pessoa que ficou com o rim os rins totalmente paralisados, então elas têm que passar por esse processo. Vamos continuar a explicação, deixa a tia falar para vocês. Outros problemas relacionados aos rins é a insuficiência renal. Insuficiência renal, o que é isso? Quando o rim ele já paralisou de vez, certo? Ele já não faz mais função nenhuma. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram o suficiente. Tá vendo? Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Tá vendo como é? É sério. O problema de rim é sério, certo? Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise, que é esse procedimento aqui. Olha. Veja o que é o processo de hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, olha gente, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Veja, então, os tubos, que são esses fios aqui, ele está conectado na mulher ou no braço da pessoa, né? E passa por uma máquina, que essa máquina ela está fazendo todo o processo que o rim fazia. Qual era o processo do rim? Filtrar o sangue, tirar as impurezas e a gente eliminar por conta da urina. Como o Tia já falou para vocês, quando a gente toma água, quando tomamos água, a água entra limpinha no nosso organismo, né? Mas quando fazemos xixi, a nossa urina, ela já sai com um aspecto diferente, né? Com uma cor. Por que sai com essa cor? Porque o rim ele fez um processo dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, no nosso sangue, e esse processo que ele fez, as impurezas foram para a urina e é eliminado através da urina, né? Vocês podem observarem que quando fazemos uma urina com a cor parecida com a água que tomamos, é porque estamos tomando a quantidade de água que deve ser tomada, que é de 2 a 3 litros de água por dia, certo? Quando a nossa urina sai mais escura, quer dizer que o nosso corpo, o nosso rim, ele está pedindo água. Enquanto mais água a gente toma, mais limpinha vai ficar a nossa urina. Por quê? Porque é como se estivesse lavando, fazendo um processo, lavando os rins, certo? Então, aqui é o processo de hemodiálise, veja. Existem casos em que o transplante de rins é necessário. Ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida logo após a morte. Então, gente, no país, em alguns lugares, ou seja, aqui no Brasil mesmo, existem muitas pessoas que estão na fila de doação de rins. Estão esperando que apareça um doador. Porque assim, não é fácil para doar um rim. Tem muitas coisas que tem que ser compatível. Alguma família, tem que ter alguém da família que tenha um sangue compatível,
certo? Não pode assim, chegar, eu quero doar o rim, tire o meu rim e eu vou dar para alguém. Não é assim. Tem que fazer alguns exames, alguns processos para ver se o rim que vai ser doado vai ser aceito por aquela outra pessoa. E também a pessoa que vai doar o rim, ela não vai ter problema nenhum, certo? Aí, como está dizendo aqui, enquanto às vezes uma pessoa fica esperando um doador por pessoa em vida ou logo após a morte. Por quê? Porque tem pessoas que quando vão morrer, ou, assim, tipo um acidente, tem um acidente, aí não morre de imediato. Aí a família decide doar aqueles órgãos das pessoas e o rim vai junto. Então tem algumas pessoas na fila esperando que isso aconteça para que receba um órgão. Os rins e outros órgãos também, viu? Enquanto aguarda o transplante, essas pessoas também precisam realizar hemodiálise. Para você ver, tem muita gente na fila realizando hemodiálise. É muito difícil a hemodiálise. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Como é a rotina dessa pessoa? Gente, deve ser horrível a rotina dessa pessoa que faz hemodiálise, né? Eu conheço gente que faz hemodiálise, é muito sofrido, viu? Agora aqui a tia vai falar o quê? Sobre um pouquinho das doações de órgão. Porque a tia falou, né, que algumas pessoas precisam doar os órgãos. Então vamos falar um pouquinho das doações. Isso se chama cidadania no dia a dia, né? Tem pessoas que são cidadãs e doam mesmo. Doação de órgão. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgão. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgão, ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgão como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Então, para vocês verem, o nosso país é o segundo maior do mundo com doações de órgãos. Então, não é só os rins. Vocês estão vendo aqui, olha, tem pessoas que doam coração, córnea, pulmão, fígado, pâncreas. Gente, isso é importante, né? Porque quando uma pessoa, a família já sabe que aquela pessoa, ela não tem mais como sobreviver e doa os órgãos daquela pessoa para outra pessoa que estava na fila esperando, está fazendo com que aquela pessoa que estava na fila, ela viva mais. Então é importante que a gente deixe para a nossa família bem claro que se isso acontecer com um da gente, os nossos órgãos sejam doados. Por quê? Porque a gente está ajudando outra pessoa a viver. Se a gente já não tem mais chance de vida, que isso não aconteça com ninguém, né? Mas que só está dando um exemplo, certo? Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância de doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que eles possam autorizar a doação após a morte do doador. Tá vendo o que Tia acabou de dizer? É importante isso. A decisão de se tornar doador de órgão é um ato de bondade, é pensar no próximo e salvar vidas. Viram? Então aqui tem algumas perguntas. Qual é a importância da doação de órgão? Vocês acham que é importante? Por quê? Por que é importante? Tia está fazendo uma pergunta. Se vocês quiserem responder no livro, pode. Mas se não quiserem, vocês comecem a analisar. Por que é importante doar órgãos? Atualmente, uma das principais dificuldades para a doação de órgãos diz respeito aos familiares, por não permitirem a doação, contrariando a vontade do doador. Muita gente diz que quer ser doador, mas se de repente acontece algo e a família não quer doar, então isso já se torna triste. Por quê? Porque, vamos dizer, se eu quero ser doador, eu quero doar meus órgãos e minha família não quer doar, isso quer dizer o quê? Que eu não vou ajudar outras pessoas a viverem, né? A continuar vivendo. Você acha que a vontade do doador deve ser respeitada? Vocês acham isso? Comente sobre a importância das campanhas de doação dos órgãos. Então, vocês pensem sobre as campanhas. É importante? É.
porque vai salvar vidas, né? Então agora a tia vai assim, como é uma revisão, a gente está revisando alguns assuntos, tia vai dar algumas explicações sobre essa atividade e vocês prestem atenção, certo? Marque com o X a resposta certa. As excretas são substâncias produzidas durante as atividades das células? Sim ou não? Sim, né? Leia o assunto direitinho, mas eu vou ajudando vocês. Algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. Por meio do suor e da respiração, sim. Quando a gente sua, a gente sai água também, né? O corpo humano produz algumas substâncias e todas precisam ser eliminadas do organismo? Não, todas não. Que é isso? Senão a gente vai ficar sem nada. A segunda questão. Escreva certo ou errado para as perguntas abaixo. O sangue transporta substâncias pelo corpo? Certo ou errado, gente? Certo, né? O nosso sangue, ele leva as substâncias para o nosso corpo. Letra B. O sistema urinário não é responsável por filtrar o sangue? Vocês acham que o sistema urinário é ou não é responsável por filtrar o sangue? Certo ou errado? Ele não é ou ele é? Errado. Ele é sim. O sistema urinário não é. Preste atenção, ele não é. Se não tivesse o nome não, seria certo, viu? É através do sistema urinário que o excesso de água do nosso organismo é eliminado? É através do sistema urinário? Sim. Quando a gente faz xixi, quando a gente vai ao banheiro, a gente não tira água do corpo? O sistema urinário é composto pelos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra? Certo. É certo, viu? Certo ou errado? Não coloque sim ou não. É certo ou errado? Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. É responsável por filtrar o sangue. É quem? É a uretra, a bexiga urinária, uréteres ou os rins? Na letra A. Depois de te explicar tanto, né? É os rins. É responsável para encaminhar a urina até a bexiga urinária. É o quê? É a uretra, né? Preste atenção lá nas perguntas. Por meio dela, a urina é eliminada do organismo. É por meio de quê? Da uretra. Aqui é uréteres e aqui é uretra. É porque são bem parecidos os nomes, mas cuidado para não trocar, viu? Armazena a urina até ser eliminado do organismo. Bexiga urinária. Explicação, explique como se formam os cálculos renais. Como é que se formam os cálculos renais? São formadas pela união de sais nos rins. A quinta questão. Quais sintomas uma pessoa com cálculos renais pode apresentar? Elas podem apresentar dor, febre, vômito e sangue na urina. A sexta questão. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo? Sim ou não? Justifique a sua resposta. O que foi que tia disse lá? Dependendo do tamanho, sim. Ou também não. Dependendo do tamanho. Se for muito grande, aqui está dizendo, justifique a sua resposta. Se for pequeno, pode ser eliminado. Se for grande, não pode não. Só com uma cirurgia. Certo, gente? Então, até aí. Tchau. Beijos. Fiquem com Deus, certo?